Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Frineia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. O destaque de hoje é a COPCIA, Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Universidade Federal de Uberlândia. O nosso convidado é Adailton Borges de Oliveira, presidente da COPCIA. É um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Ok, o prazer é todo meu, agradeço por essa oportunidade de estar divulgando nosso trabalho para toda a comunidade acadêmica e, sem sombra de dúvida, para os nossos telespectadores, né? Para toda a sociedade. Adailton, vamos então falar da criação da COPCIA. Quando é que se deu isso? A COPCIA foi criada no ano de 2005, né? Com o objetivo, com o objetivo de proceder à apuração de irregularidades, né, cometidas pelo servidor público da instituição no exercício das atribuições do cargo a pretexto de exercê-las. Na verdade, a criação da COPCIA tem muito a ver com a sugestão da própria Controladoria Geral da União, que sugere que as instituições federais tenham comissões permanentes nos seus quadros, com o intuito de manter a imparcialidade dos trabalhos e pessoas preparadas, né, para exercer essa função. Porque, por mais que a lei ela não estabeleça um requisito para que você participe de uma comissão de inquérito, com o passar dos anos, né, e a experiência que a gente tem na comissão, é necessário sim que o servidor que participa, que é membro de uma comissão, tenha uma formação, uma capacitação, né, para estar atuando nessa área devido às peculiaridades que a própria lei impõe aos trabalhos. É legal você destacar essa questão de ter sido uma sugestão da CGU, sugestão. Ou seja, não é obrigação, mas de forma pioneira, como tem marcado a UFO em todo o histórico dela, né? Exatamente. Ela aderiu, acatou, né? Criou. Então esse órgão, ele recebe o quê? Denúncias e representações, por exemplo? Ele recebe denúncias e representações. Deixar claro para vocês aqui que às vezes a gente fala denúncia e representação, muitos confundem como se fosse a mesma coisa e não é. A denúncia ela advém do particular e a representação ela se origina dentro da própria instituição do servidor público que está representando alguma irregularidade que ele venha vislumbrar no seu dia a dia. E essa irregularidade tem a ver com a conduta do servidor no seu local de trabalho? No seu local de trabalho. Inclusive essas condutas irregulares, elas estão descritas nos artigos 116, 117 e 132 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que é a lei, né, que rege o servidor público do Executivo Federal. O artigo 116, por exemplo, estabelece os deveres do servidor público no exercício das atribuições do cargo, enquanto o artigo 117 descreve as proibições, né, o que não deve ser feito pelo servidor durante o exercício das atividades do cargo, e o artigo 132, 132, ele estabelece as condutas que podem levar o servidor público à demissão, à expulsão dos quadros da administração pública. Aí são as prováveis punições. Na verdade, Frineia, esses artigos eles traçam as condutas, né, irregulares. Lá no artigo 127 da mesma lei, da Lei 8.112, estão traçadas as penalidades que o servidor pode vir a sofrer caso ele incorra em alguma dessas irregularidades. Nós temos, por exemplo, a penalidade de advertência, a penalidade de suspensão, a penalidade de demissão, a penalidade de destituição de cargo comissionado, função comissionada, dentre outras. Né? Porque a gente fica imaginando assim, o que um servidor público pode fazer e que isso pode acarretar, por exemplo, numa demissão, numa suspensão. Por exemplo, um dos casos que dá demissão para o servidor é a insubordinação grave em serviço. Aquele servidor que ele se recusa a obedecer a hierarquia e a cumprir o que está na lei. Porque nós, servidores públicos, nosso atuar é totalmente condicionado ao que está na lei. Não cabe a nós decidir o que é certo e o que é errado. A gente tem que agir de acordo com a legislação que nos rege, que no caso é a Lei 8.112, que é uma lei de ordem pública, uma lei que deve ser cumprida, uma lei que não abre espaço para ser negociada, para ser barganhada, ela tem que ser cumprida. Então o servidor público tem seu atuar totalmente condicionado. Ao contrário do particular,
onde que não é proibido é permitido. Para nós aqui dentro da administração pública, a gente só pode fazer o que a lei permite. Né? Então, nosso atuar é totalmente adstrito ao que está na legislação. Esse é o chamado princípio da legalidade, que é um dos princípios, né, que estão esculpidos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Eu quero saber se é de competência também da COPCIA, dessa comissão, julgar. Não. Porque ela recebe lá as denúncias e as irregularidades. Exato. Tem uma comissão, um grupo de pessoas Exato. que vai fazer essa análise. E o julgamento também é de competência dessa comissão? Não é. A COPCIA deixar claro para todos, né, que o pessoal tem muito essa dúvida, que a COPCIA é um órgão de execução. Né? A competência dela cinge-se na apuração de irregularidades. E quem faz o julgamento final é o reitor. Explicando melhor para você, né? A gente recebe a denúncia ou representação, nós a encaminhamos para o magnífico reitor, que é a autoridade competente do órgão, para instaurar o procedimento. O reitor, ao receber essa denúncia ou representação com a ajuda da sua assessoria jurídica, ele procede ao chamado juízo de admissibilidade para ver se realmente aquela denúncia ou representação é pertinente. Sendo pertinente, em seguida ele dá um despacho encaminhando para a COPCIA para que a COPCIA tome as devidas providências. Chegando na COPCIA, a gente procede a um novo exame de admissibilidade, né, estando tudo em consonância com a legislação e realmente o que está descrito ali, caso configure uma conduta indisciplinar, a gente procede à autuação daquela documentação e dali já se nomeia uma comissão para atuar naquele processo através da lavratura de uma portaria, né, que é assinada também pelo reitor, né, e a partir da publicação dessa portaria, né, no jornal de portarias da própria instituição, os trabalhos começam a fluir. Né? Aí nós temos todo o trâmite, o devido processo legal administrativo, onde que a comissão vai se reunir, vai traçar as diretrizes de trabalho, como por exemplo, quais diligências que serão tomadas durante a apuração. Quem precisa ser ouvido. Quem precisa ser ouvido. E nesse caso faz a intimação também, como nos outros? No caso, a pessoa acusada, ela é notificada no primeiro momento acerca daquela representação ou denúncia que foi feita em desfavor dela, contra ela. Né? Por que é feito isso? Porque lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, diz que em todo processo administrativo ou judicial deve-se estender à pessoa que está sendo acusada o direito ao contraditório e à ampla defesa com todos os recursos inerentes à ampla defesa. Ou seja, a pessoa pode se valer de todo meio de prova lícita, né, para estar demonstrando a sua inocência. Então esse servidor é notificado, inclusive ele pode participar o tempo todo do processo. É uma faculdade que ele tem, ele também não é obrigado. Porque ele tem acesso à informação a qualquer momento? A qualquer momento. Em que pé está essa apuração? A qualquer momento. Ele tem vista dos autos na repartição, a gente libera cópias do processo para ele. Independente dele ter ou não um advogado, Adailton? Independente ou não. Porque Sim. Hoje, Frinéia, há algum tempo atrás, antes da súmula 5 de 2005 do Supremo Tribunal Federal, a figura do advogado era imprescindível no processo administrativo também. Com a edição dessa súmula, hoje a presença do advogado é prescindível, né? Não tem mais essa necessidade. Okay. Inclusive o servidor público ele pode nomear um defensor que seja um servidor da própria instituição. Legal. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. Continue ligado, voltamos em instantes.